Marco Aurélio Cunha se candidata ali no São Paulo, pelo menos ele monta uma chapa de oposição que deve mudar tudo no tricolor paulista desde já. O Arboleda fez um post bastante curioso, onde ele coloca ali a reformulação do São Paulo praticamente já selada dentro dos corredores do Morumbi e da Barra Funda, onde os jogadores já ouviram de tudo. O São Paulo, inclusive, tem um pronunciamento de Lucas Moura num dia anterior, um dia antes, 2 dias antes do São Paulo receber ali uma denúncia absurda que realmente nós temos que torcer para isso ir para frente, para isso ir a fundo e descobrir realmente quem que é o Júlio Casares e o que ele quer para o São Paulo junto com a sua gestão que muitas vezes parece ser bastante trevosa, nas trevas, parece ser uma coisa muito ruim. O investidor do São Paulo, ele chacoalhou tudo os ânimos dos São Paulinos quando ele fez um post também muito enigmático, porém falando abertamente que ele já está dentro do jogo e que ele inclusive vai trazer aí jogador pro São Paulo. Coisa impressionante, falaremos tudo sobre o São Paulo hoje e principalmente, mas muito principalmente sobre o Cebolinha, que é o jogador aí que está chacoalhando também os ânimos de todo mundo, porque não ficará no Flamengo e o São Paulo tem uma página interessante nessa história aqui. Então, meus amigos, falando de tudo do São Paulo Futebol Clube, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Chega nesse likeão aí já pra dar aquela moralzaça no vídeo e vem comigo, se inscreva aqui, faça parte deste time que só cresce. Demorou? Vamos lá então? Gente, é o seguinte, vamos começar aqui pelo Lucas Moura. Ele fez um post falando que amo São Paulo, coisa e tal, o ano não foi como nós queríamos, mas ele deixa ali pra gente a certeza de que ele fica pro ano que vem. E eu acho que o Lucas Moura, ele é um cara assim determinante pro São Paulo pro ano que vem, né? Nós estamos em meio a uma reformulação onde o São Paulo não está nadando no dinheiro, não tá nadando, mas pode ter um investimento lá. Daqui a pouco eu falo dos investidores e também do que pode acontecer com a grana do tricolor. Agora, hoje, se pegarmos o cenário de dezembro de 2025, não estamos nadando no dinheiro. Dito isso aí, o São Paulo vai ter que impreterivelmente usar a equipe de base. O técnico Hernan Crespo chegou e falou: quero caras de saúde, quero caras que consigam atuar o ano inteiro, sem sentir todos os músculos da perna e quebrar tudo. Então, se o Crespo já disse isso, o São Paulo teria que ter 2 caminhos. Ele tem um só, mas tem 2. Ele pode ir buscar jogadores nos outros clubes, caras mais jovens, e aí você sabe, qualquer galopo custa 48 milhões, né? O Marcos Antônio, que realmente é um baita jogador, ele custou 24 e eu diria que ele foi um achado. Um cara igual o Marcos Antônio, nós demos foi sorte de contratar ele por esse valor. Lá na Europa, lá os caras pedem 50 pra negociar um cara desse, né? Então o São Paulo não vai conseguir trazer 8 caras de 22, 23 anos pro técnico Hernan Crespo. Então o São Paulo já tem ali a certeza de que ele vai ter que usar a base. Mas você não pode pegar um São Paulo em crise e colocar na mão da equipe de base do Crespo e falar, vamos aí, ó, boa sorte, né? Os veteranos não conseguiram ser campeões de nada. Pega a base e fala, se virem, me tragam uma Copa do Brasil, um brasileiro, uma Libertadores. Não existe isso aí. Então é claro que o São Paulo precisa mesclar esse time. Então é importantíssimo um Rafael, a zaga, aí você tem o Mike, porra, pode pôr o Mike ali na direita, claro que pode, mas você tem que pôr um cara igual o Wendel na esquerda. Você pode colocar ali o Negruti de volante, mas você tem que pôr o Marcos Antônio com ele, né, um Pablo Maia, um cara veterano. Dá pra colocar ali o Luca pra jogar? Claro que dá, mas tem que ter um Lucas Moura com ele. Não pode pôr Luca e Rian Francisco sem ter um Lucas Moura da vida. Um cara experiente, um cara veterano, um cara que o adversário olha e fala, esse é o Lucas Moura, né? Não precisa nem prazer, Lucas. Não, esse eu já sei quem é. Esse aqui eu vou dar aquela amarelada, preciso marcar mesmo. E é lógico que ele chama a atenção. E aí um cara igual o Rian, um cara igual o Luca brilham muito mais quando você tem um time com um cara igual o Lucas Moura. Então o São Paulo tá planejando fazer essa mescla. Caso o São Paulo não tenha um investimento de 200 milhões, mas nós já chegaremos lá. O Arboleda, ele fala também num tom aí de basicamente despedida de vários e vários caras. Ele fala também, ô torcida, o ano não foi como nós esperávamos, desculpa, valeu. E depois ele fala, quem ficar pro ano que vem vai lutar aqui pra gente conseguir alcançar os objetivos que são do quilate do São Paulo, né? Da prateleira do São Paulo. Então o Arboleda dá um claro sinal de que muita gente vai embora. Quem ficar pro ano que vem verá. O São Paulo está em meio a uma das maiores reformulações de sua história. O São Paulo fará mudanças assim significativas de tudo.
para ter um time competitivo pro ano que vem. E para isso, alguns caras já estão indo embora, outros estão voltando, que é o caso do Caleri e do Wendel. Caleri, Wendel, Rodriguinho, o São Paulo começa o ano com eles de novo. Lucas Moura, né? São caras que ficaram aí no estaleiro, caras que ficaram machucados praticamente o ano inteiro. O Wendel, Caleri e Lucas é praticamente o ano inteiro contundidos, para mais. Então é muito pesado de pensar nisso. O São Paulo foi comprometido por causa desse tipo de coisa. Eu diria pra vocês que o elenco do São Paulo é ótimo, não tivesse 14 contusões. 13, 14. É muito brabo. Foram 70 e poucas contusões ao longo do ano. E isso aqui ele não é aceitável em lugar nenhum. Você pega qualquer técnico que perde 14 caras, você sabe que o time dele vai dar errado. Pode ser de Guardiola a Crespo. Qualquer técnico que perder 14... praticamente 14 titulares, vai dar errado com certeza. É praticamente, não foram todos titulares, mas assim, é muito embaçado, né? E aí o São Paulo tomou algumas decisões e fez algumas mudanças. Demitiu médico, coordenador de fisioterapia, o fisioterapeuta, preparador físico, fisiologista. O São Paulo está se movimentando sim. Mas nesse momento que o São Paulo se movimenta, duas coisas em paralelo acontecem e elas são absurdamente pesadas. Absurdamente diferentes e gigantescas ao mesmo tempo. O São Paulo ele teve aí alguém, eu até acho que eu sei quem é, mas enfim, ele teve alguém que ele chegou e ele fez uma denúncia ali no Ministério Público falando, ó, o São Paulo tá com várias irregularidades, gestão temerária é quando você arrisca demais, né? Se o patrimônio fosse seu, você não ia arriscar, mas já que é do São Paulo, vamos arriscar tudo. Vamos chegar no São Paulo e colocar ele até chegar em insolvência, quando você não consegue mais pagar as suas contas. A gestão do Júlio Casares, ela quase chegou nesse ponto, né? E aí fala-se de relacionamento do Júlio Casares com a Galápagos, fala-se do filho do Júlio Casares, o Julinho Casares lá, ter uma relação com um agente de jogadores, que ele tem uma sociedade que não é do futebol, mas é sócio de um cara que é agente de vários jogadores. Isso pode não ter nenhuma irregularidade, mas ele soa de uma maneira assim nojenta, né? Não? Tipo assim, o filho do Júlio Casares é sócio de um cara que tem jogadores no São Paulo. O que é isso, cara? Que agencia jogadores, isso aqui é bizarro de pensar. Então alguém chegou e escancarou isso aí pro Ministério Público, que consultou o São Paulo. O São Paulo teve duas situações. Primeiro, o São Paulo solta uma nota oficial que ele recebeu a carta do Ministério Público e colocou tudo à disposição para qualquer tipo de investigação. Então tá tudo liberado. O São Paulo ele meio que se defende dessa forma. O Ministério Público pode abrir uma investigação sim, e deve inclusive. E aí, o São Paulo agora, segundo palavras de um repórter da Globo, ele está estudando agora fazer uma investigação interna para poder descobrir quem que denunciou o Tricolor. E eu tenho pra mim que não tem nada a ver com Belmonte, Chapecó, nada disso aí não. Até sei quem é, mas deixa pra lá isso aí, é brabo, o negócio é embaçado. Mas tudo bem, o São Paulo, ele... acha que eu sei, né? O São Paulo, ele tem... nesse lado, o Casares se complicando. Por outro lado, Marco Aurélio Cunha volta para o Tricolor, hein? Marco Aurélio Cunha tinha feito lá um protocolado, um documento lá, e agora ele volta para o São Paulo. O homem está de volta. Isso é bom? Isso é ruim? O futuro vai dizer. Não sou eu que vou dizer aqui, não. Mas o Marco Aurélio Cunha, ele é um cara poderoso lá dentro. Ele tem... não é um poderoso igual o Belmonte, poderoso igual era o Juvenal. Como foi o Aidar, nada disso. Mas ele é um cara poderoso sim. Ele sempre foi diretor de futebol, auxiliar desses caras, né? Do Portugal Gouveia, do Juvenal. Então ele ficou grande por isso. E ele é um cara que ele foi muito midiático. Ele aparecia nos programas de esporte. Então o torcedor tem um certo carinho por ele. Ele já consegue juntar. Tinha 3 caras ali, 2 caras que faziam a oposição ao Júlio Casares. Cada um de sua maneira individual. Cada um do seu escritóriozinho, cada um com o seu timinho. Agora eles juntaram todos os caras de oposição ao Casares e vão tentar montar uma chapa pesada para tirar aí o Júlio Casares da presidência ou... pelo menos na próxima eleição, tirar a situação, que são os caras que vêm sendo eleitos sempre para vir uma oposição e entrar finalmente no poder ali de comandar o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que o São Paulo, de qualquer maneira, ele vai ganhar. Ah, mas como? Vai ganhar. O Júlio Casares, ele vendo o que ele está se tornando pro São Paulo, ele vai ter que fazer melhor. Não tem como ele piorar, né? E aí, se chega uma oposição e entra, vai ter que fazer melhor também. Nós, torcedores,
podemos esperar somente o melhor. Não tem como piorar Casares. Então ele vai ter que melhorar, principalmente agora que ele colocou o Carlos Magno lá, que está fazendo vários e vários movimentos para melhorar o São Paulo. Isso aqui ficou legal demais. Então o Carlos Magno quer fazer um São Paulo muito melhor e ele é o cara do Júlio Casares. Então, se o Casares já colocou o Carlos Magno para dar uma resposta positiva ao torcedor, quer dizer que o São Paulo melhora. E entrando numa oposição, o São Paulo melhora também. Eu acho que o futuro vai ser muito interessante para nós aqui, que somos de fato São Paulinos. Ontem, o Diego Fernandes, aquele investidor com cara de bilionário, que é bilionário, né? Não sei se tem bilhão, mas tem muito dinheiro. Ele é o cara que se gaba de que ele trouxe o Ancelotti para a seleção brasileira, certo? Ele é o cara que é São Paulino, quer entrar no São Paulo, e quando teve a Fórmula 1, ele estava com alguns corredores, pilotos ali, e ele fala algumas coisas, ele leva a camisa pros caras e fala, estamos trabalhando para melhorar o São Paulo. Então ele é um cara que não é do São Paulo, mas está trabalhando a favor do São Paulo. Ontem, ele fez uma postagem assim que não é nem enigmática é que tem um enigma, uma dúvida, gera uma curiosidade. Ele não. Aí ele colocou assim, ó, disseram que era impossível trazer o Ancelotti pra cá. Eu trouxe. Disseram que era impossível o Ronaldinho Gaúcho, camisa 10 do São Paulo. Então espera aí que vocês vão ver. Disseram que era impossível profissionalizar o São Paulo. Então aguarda aí. Disseram que era impossível, tipo assim, investir no São Paulo. Então me esperem que vocês vão ver. Ele coloca na mesa que ele está realmente trabalhando mais que o Casares, por exemplo. Não dá pra saber ainda o que esse cara tem na manga. O Miller fala que dia 16 explode alguma bomba aí pra gente. Coisa boa pro São Paulo e que não é esse tal de jogo das estrelas que a princípio os haters ou os realistas aí colocaram que não, esse cara é um brincalhão, é por jogo de Masters do São Paulo, é um jogo festivo. Não é isso. O Miller, ex-jogador do São Paulo, garantiu que falou com ele que não é isso. Então o São Paulo pode ter aí um cara realmente, o cara dos 200 milhões, 300, sei lá. O São Paulo tem duas frentes para ter investimento pesado para agora. Uma delas é o Diego Fernandes e a outra delas é a Galápagos, que pegaria 200 milhões aí para colocar no time do São Paulo principal e contratar jogadores. É a coisa mais maravilhosa que nós podemos ouvir. Temos um time pronto, melhorando a parte das contusões, nós não teremos mais as contusões, o São Paulo fica 1000% melhor, e aí vem agora investidores brigando ali para investir no time do São Paulo, o que para mim é uma cereja do bolo maravilhosa. E aí vamos para Cebolinha. Cebolinha, tem vários caras, né? Mas vamos falar do Cebolinha hoje, que eu acho que esse aqui é o principal. O Cebolinha, ele é o tipo de jogador que é craque. Ele é craque. Não adianta não no Flamengo. Flamengo é um time maluco. Flamengo é um time maluco. Demite cara ganhando Libertadores. Não tem essa. Flamengo é time de doido, cara. Então, eles mandaram o Gabigol embora. Pensa bem, eles mandaram o Gabigol embora. Não queriam mais o Gabigol. Não, Gabigol, não quero o Gabigol. E trouxeram o Plata. Aquele Plata que, pra ser banco do Pedro, que foi expulso aí contra o São Paulo, atrapalhou todo o Flamengo. Esse Plata, cheio de problema extra-campo. Então você manda o Gabigol embora e traz o Plata. Esse é o Flamengo de hoje. Você pega o Dorival, ganha a Copa do Brasil e Libertadores, manda embora. Rogério Ceni ganha o Brasileiro, manda embora. Felipe Luiz ganha a Copa do Brasil, manda embora. Não, segurou, ganha a Libertadores e um Brasileiro. Sabe, então é um time de maluco. Aí o Cebolinha não jogou lá. E daí? E daí? Qual o problema? Não jogou porque não jogou. Craque. E ele não fica no Flamengo. O São Paulo é um dos times que sondou já o Cebolinha. E isso é notícia. Ele sondou já a situação do Cebolinha. O Cebolinha ganha aproximadamente R$1 milhão por mês. O 1 milhão hoje, você fala assim, poxa, vou ganhar 1 milhão por mês. Pra nós, não tem nem que tentar, né? Pensar nessas coisas. Agora, pô, jogador de futebol, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, 1 milhão não é muito hoje, não. Qualquer Zé Mané, tipo assim, pra você ter uma ideia, 1 milhão pro Cebolinha é muito. O Rigoni aí dizem que ganha R$700 mil por mês. Que o Luiz Gustavo ganha mais de 1 milhão por mês. Isso dizem, não sei. Dizem que aí que o Dineno ganhava 500 mil por mês no São Paulo. É tipo assim, você tem um Galopo no São Paulo, ganha quase esse 1 milhão. Tem um Dineno e um Jandrei, dá quase esse 1 milhão. Percebe que 1 milhão não é esse? Nossa, não vai dar. Isso é discursinho de diretor que não quer trazer. Não, assustei com valores, não quero nem pensar os valores. É 1 milhão por mês. O cara não ficará no Flamengo, óbvio. O Grêmio, ele aparece de maneira até um pouco modesta, ele aparece tentando repatriar o Cebolinha. O Cebolinha, ele ganhou muita notoriedade no Grêmio. Ele desponta mesmo, ele jogou no Ceará, né? Mas ele desponta, ele explode no futebol no Grêmio. É lá que ele fica famoso, é tido como craque. Então o Grêmio quer levar ele. Mas também entram times como São Paulo e Corinthians na jogada.
Os caras querem levar. Um cara igual o Gabigol, tudo pro Santos, se ninguém tirar. Então, pensar que o Cebolinha hoje não é muito pro São Paulo é muito uma ova. É muito por quê? Claro que não é muito. O São Paulo ainda tendo a questão de investidores vindo e babando ali para investir no São Paulo, porque sabe que se o São Paulo fizer uma gestão certinha, dentro do jogo mesmo, jogo honesto, jogo limpo, se o São Paulo fizer uma gestão dentro do jogo, jogando o jogo, fazendo certinho, o São Paulo ganha dinheiro pra caramba. Então qualquer investidor quer investir no São Paulo. Por que não pode? Porque para investir, eles precisam também de um pouquinho de carteirada de mando. Ele tem que mandar um pouco também. E aí é onde entra o problema do São Paulo, a parte política, onde o presidente e os conselheiros não permitem que ninguém entre. Então, agora, investimento pode ter, desde que eles tenham o retorno deles. E isso é a coisa mais normal desde que inventou-se empresas. Você investe e quer uma fatia do retorno, claro. E para o São Paulo só tem a ganhar. Deixa os caras investirem. Na hora do lucro, temos que dividir o lucro. Mas, poxa, eles colocaram dinheiro. Eles colocaram dinheiro quando nós mais precisamos. Cebolinha no São Paulo agora seria a coisa mais maravilhosa do mundo, e o São Paulo, de maneira oficial, pelo menos pela mídia que cobre o São Paulo, já fez até uma sondagem da situação dele. E aí, quer o Cebolinha no São Paulo? Bota uma fé na reformulação ou não? Eu acredito plenamente. Vem comigo aí, chega nesse likeão se você curtiu esse vídeo, beleza? Então, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!